partir de agora, a TV Legislativa da Câmara Municipal de Sorocaba levará até você um programa diferente. O Comissões em Debate é um espaço para que os nossos parlamentares possam comentar parte de um trabalho importante do Legislativo, realizado em benefício da população. Atualmente, a Câmara Municipal possui 17 comissões permanentes, como Segurança e Saúde Pública, além das comissões especiais, criadas em situações específicas. A Comissão de Combate à Dengue é um exemplo. E das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Durante os nossos programas, você vai saber como os vereadores atuam nas comissões das quais fazem parte, sejam elas permanentes, especiais ou de inquérito. O nosso convidado para o programa de estreia do Comissões em Debate é o vereador Gervino Cláudio Gonçalves, do PR, Partido da República, também conhecido por Cláudio do Sorocaba 1. O vereador foi eleito pelo segundo ano consecutivo presidente da Câmara Municipal. E antes de dar início, Cláudio, à nossa entrevista, vamos fazer um resumo breve da sua carreira política. Este é seu terceiro mandato, você foi reeleito pelo PR nas eleições de 2012 com 4.435 votos, já havia sido o primeiro vice-presidente da Casa no exercício de 2013, cargo que também ocupou por 3 vezes, além do cargo de terceiro vice-presidente. Você integrou a Comissão de Justiça da Casa e foi presidente interinamente em abril de 2010. Em 2014, foi eleito presidente do Legislativo e reeleito para o exercício de 2015. Olha só que atuação, né? Antes de chegar à parte das comissões, eu queria que você falasse como é que foi essa jornada da sua vida no Paraná até chegar a presidente da Câmara Municipal. Olha, eu acho que dá um livro, hein? Em 84, nós trabalhamos no sítio lá, nós trabalhamos de boia fria, né? Então, a situação lá era muito difícil, né? E aí, é uma seca danada e os fazendeiros, praticamente todos lá, estavam transformando as suas áreas de café, milho, arroz, feijão, plantando grama para poder criar gado. Então, aí foi diminuindo um pouco o trabalho nosso. E aí eu falei para a mãe assim, olha, o negócio é o seguinte, acho que eu vou embora para Sorocaba. Eu já tinha uma irmã que já morava aqui, né? Então eu falei, acho que eu vou para Sorocaba. Ela falou, mas filha, lá você não tem estudo, é difícil lá, e é perigoso também a gente criar as meninas lá, porque eu tinha 2 irmãs mais novas do que eu, né? Eu falei, mas não dá, aqui não tem nem jeito, do jeito que nós estamos trabalhando aqui, porque a gente trabalhava de segunda a sexta, de segunda a sábado até meio-dia, e depois a gente recebia o dinheiro para poder ir na venda lá com o saquinho, para poder fazer a compra. O seu pai havia falecido nessa época? Meu pai época? faleceu em 79 já, né? Então já fazia um bom tempo, 5 anos que ele tinha falecido, e eu, como eu tinha meus 2 irmãos mais velhos, já tinha casado e eu se tornei o arrimo de família. Então sobrou para mim o trabalho. E aí eu vim para Sorocaba, cheguei aqui no meio do ano de 84, minha irmã morava lá na Vila Helena, 2 cômodos, muito apertadinho, meu cunhado trabalhava na empresa CBA e fiquei lá procurando emprego, aí eu dei uns 3 meses sem trabalhar, porque eu não arrumava emprego. Minha irmã falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou ter que arrumar um servicinho para mim, porque ela tinha 2 crianças pequenas, e aí você fica cuidando das crianças, meu sobrinho, e eu vou trabalhar, porque meu cunhado também ganhava pouco na CBA, né, era ajudante geral lá. E aí eu comecei a cuidar das crianças e ela arrumou serviço de diarista. Eu falo para ela que foi por minha culpa, porque ela, até hoje ela está trabalhando, coitada. Então, de lá para cá eu fui morar, aí a casa era muito pequena. Depois de 3 meses eu arrumei um trabalho e aí fui buscar a mãe, né, e minhas 2 irmãs, eu aluguei uma casa lá na Vila Jardine, né, e aí nós começamos a vida trabalhando. Depois de lá eu fui para o Guadalajara e eu sempre falo que lá praticamente começou minha vida política. E a chegada ao Júlio de Mesquita Filho, que é o maior conjunto residencial da América Latina, como é que foi? Então, depois eu estava morando no Central Park já, e aí quando foi em 92, no finalzinho, já levando toda a documentação, e nós fomos sorteados. Aí quando foi abril, dia 20 de abril, se eu não me engano, aqui na prefeitura nós fomos sorteados a rua, a casa certinho. E aí, no dia 21 de abril, que era um feriado, eu já estava lá no outro dia lá com a picareta para poder fazer o muro, e aí eu fiz na frente 2 cômodos, e aí eu montei um bar e mercearia lá no Sorocaba 1. E de lá para cá que a gente começamos a trabalhar, isso em 93, né? Quando foi em 98, os frequentadores do bairro lá, vendo o nosso bairro, porque não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, as escolas muito precárias, escola de madeira, lá era muito abandonado o
bairro. As ruas, praticamente, você não conseguia andar de carro, tantos buracos que tinha. Era um bairro isolado, né, do centro, era bem distante na época. É um bairro que, veja só, foi o maior bairro da América Latina, quando foi com 3.506 unidades. Então, ficou muito longe. E os prefeitos, na época, se eu não me engano, o Paulo Mendes, não deu uma atenção especial para aquela região. Pelo menos a manutenção era difícil. Aí o pessoal lá, poxa, Cláudio, vamos montar a associação aqui, vamos trabalhar, porque eu tinha sido vice-presidente no Jardim Guadalajara, né? Então eu já tinha uma noção mais ou menos como que era, como funcionava. E aí montamos a eleição e eu fui eleito, porque tinha várias chapas, que foi 5 chapas que concorreu aquele ano de 98, e eu tive 600 e poucos votos, 611 votos, fui eleito presidente do bairro. Acostumado com a eleição, né? De lá para cá começou essa luta. E o bairro na época, né, que chama Sorocaba 1, a sua identidade com o bairro é tão grande, desde que o bairro começou a crescer, que eram só ruas de terra, muito mato, terrenos vazios. Hoje a gente vê uma cidade ali. Dali para cá, né, por isso que o seu nome hoje falou, é o Cláudio Sorocaba 1, é o Cláudio Sorocaba 1, porque é a sua região, onde você passou parte da sua vida, já há 22 anos que está lá, e mudou muito, né, Cláudio, daquela época para cá. Exatamente. Então, eu usava, quando eu saí candidato a presidente da associação, eu saí Cláudio, só Cláudio. Aí me convidaram, isso foi em 98. Quando foi no ano de 2000, me convidaram para mim sair candidato a vereador. E aí, como a gente estava já na luta como presidente de bairro, eu sempre falo, muitas vezes o vereador, o presidente da associação de amigos de bairro é um vereador de fato, porque ele só não pode votar, não tem direito, não tem salário, mas ele trabalha, corre com as benfeitorias do bairro. E eu acabei aceitando o convite, né? Os moradores, não, vamos sair, vamos lançar um candidato nosso aqui, porque os outros candidatos acabavam ganhando voto e ia embora. E aí eu aceitei esse desafio, mas com medo danado, hein, Ana? Porque, fala a verdade, o caipira ainda, continuava ainda. O português, pela metade. Eu falei, meu Deus do céu. Estado, né? Eu falei, ganhar a eleição é uma coisa, e depois lá que o negócio bicho pega, né? Aí, o que aconteceu? Eu saí candidato no ano 2000. E aí, graças a Deus, eu tive uma votação boa. Eu tive 1.860 votos, né? E eu perdi a eleição por 46 votos, a primeira eleição minha. E aí, só como Cláudio, né? Aí o que aconteceu? O jornal, eu lembro até hoje, o Jornal Diário de Sorocaba, poxa, o Cláudio lá do Sorocaba 1 foi bem votado, o Cláudio do Sorocaba 1, aí os outros jornais começaram a falar, poxa, é o primeiro suplente, o primeiro suplente lá, o Cláudio lá do Sorocaba 1 e tal. E aí foi pegando, e eu falei, pá, vou pegar esse gancho também, né? Aí, quando eu fazia o material daí depois, os ofícios que a gente fazia para a prefeitura, cobrando melhoria, aí eu já colocava Cláudio do Sorocaba 1. Né? E aí o pessoal já sabia quem que era o Cláudio Sorocaba 1. E aí viemos trabalhando, e quando foi 2004, graças a Deus, tive o privilégio de ser eleito. Cláudio, o seu bairro, a sua região, quando vocês chegaram lá, a gente percebe que a diferença, né? Hoje tem escolas, estrutura, é uma cidade. Mini terminal de ônibus, casa do cidadão, mas não havia escritura das residências. E as pessoas não tinham uma perspectiva, não sabiam quando o conjunto teve um problema de regularização e vocês não sabiam nem se as pessoas iriam receber essa escritura definitiva. Mesmo assim, houve essa insistência em criar a infraestrutura no bairro, as pessoas reformaram as casas, hoje não é muito padronizado, cada um tem sua casa diferente, né? Até a sua casa já foi reformada, que eu já vi, cada um fez do seu jeitinho a casa, mas aí vocês tiveram também foi uma luta de vocês, conseguir a regularização para que as pessoas recebam. Eu acompanhei você entregando escritura, inclusive para o primeiro morador, a pessoa que comprou a primeira casa lá no conjunto residencial. Olha, para nós é uma honra, né? A gente chegamos lá no comecinho do bairro, acompanhar o crescimento, porque quando o prefeito entregou, na época era o Antônio Carlos Panuzzi, que era o prefeito da época, ele entregou lá, o terreno é muito bom, o terreno é 8,5 por 20, então dá 170 metros quadrados do terreno, mas a casa, o embriãozinho da casa, era 28 metros quadrados, então muito pequenininha, então praticamente era para um casal, 28 metros quadrados. E o que aconteceu? De lá para cá, quando veio a melhoria, veio o asfalto, veio tudo, então o pessoal começou a investir nos seus imóveis. E graças a Deus, hoje, uns 2 anos atrás, eu trouxe o presidente da Coab Cris, que é o Dr. Barreto, para fazer uma visita no Júlio Mesquita Filho, e ele falou, olha, naquela época que ele
foi construído Júlio, foi construído no estado todo, mas a maioria virou favelão, porque o poder público não apareceu ninguém no bairro para lutar, o poder público abandonou, e aí foi deixando. E hoje você olha lá, você nem sabe que ali foi um conjunto habitacional. É bem diferente. E é uma cidade agora, né? E você falando das escrituras, é uma cidade. E hoje com essas escrituras lá, graças a Deus, hoje a pessoa tem o seu documento, das 3.506, nós já entregamos já mais de 500 escrituras e logo vamos estar entregando o restante. Agora depende da pessoa. Terminou de pagar, vai lá e recebe a escritura, né? Ele vai ter que pagar. É que muitas vezes o pessoal não quer quitar logo, porque hoje eles pagam R$52. A minha, mas eu não quitei ainda. Eu pago R$52. Eu ia perguntar, já tem a sua escritura? Não tem ainda. Eu falei, vou deixar por último, porque eu continuo lutando pelas dos nossos amigos e moradores de lá. A minha eu pago hoje R$52 a prestação da minha casa. Há quantos anos, hein? O Comissões de Debate vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta e a gente vai conversar mais com o vereador Cláudio do Sorocabão. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. Estamos de volta com Comissões em Debate. O nosso primeiro entrevistado é o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Gervino Cláudio Gonçalves, o Cláudio do Sorocaba 1. Eu vou deixar claro aqui que o Cláudio não está falando especificamente das comissões em que ele participa, porque como presidente da Câmara, ele não pode fazer parte de nenhuma comissão. Mas você já fez parte da Comissão de Justiça e também uma das comissões importantes das quais você participou foi aquela comissão que, inclusive, ainda vai sofrer muito efeito na cidade, que é dos parquímetros, do estacionamento. Eu fiz parte da Comissão de Justiça, todas são importantes, né? Mas a Comissão de Justiça é uma comissão que no dia a dia dos atos legislativos aqui, ela tem mais atuação, porque quando tem sessão extraordinária tem que dar os pareceres no mesmo dia. Então eu fiz parte dessa comissão tão importante nessa casa e também fiz parte da comissão que cuida dos parquímetros, né? Porque nós fomos aí Piracicaba, Jundiaí e outras cidades para conhecer o sistema, porque é um sistema muito bom, porque hoje nós temos em Sorocaba, você deixa o seu carro, se você não pagar uma taxinha, tem muitos guardadores de carro que são gente boa, tudo, mas infelizmente no meio, em todo setor tem, né? Tem alguns lá que se você não dá uma gorjeta, ele acaba arriscando o seu carro. Então o prefeito Vitor Lipo, ex-prefeito, ele mandou esse projeto para casa, depois de uma época ele retirou esse projeto e agora o prefeito Antônio Carlos Panuzzi mandou esse projeto, né? Nós colocamos na pauta, ele saiu da pauta e a hora que estiver pronto novamente ele vai estar voltando para ser votado. Essa é uma das importâncias das comissões, né, especiais como essa. Uma comissão de vereadores que foi conhecer um sistema ou vários sistemas diferentes em cidades da região, onde o estacionamento no centro da cidade é regulamentado, para que eles possam até interferir nesse projeto através de emendas, modificações importantes para se adequar à situação também de Sorocaba. Corretamente, porque cada região tem, né? Nós temos aí Sorocaba hoje uma cidade aí com quase 700 mil habitantes, uma cidade grande. Hoje o setor do centro está complicado, porque não tem lugar para você parar mais seu carro, né? Porque antes você vinha na cidade, você parava seu carro em qualquer lugar ali. Hoje não, hoje você tem que procurar um estacionamento e muitas vezes o poder público pode fazer também essa regulação e regularizar, né? Que são os parquímetros. Para quem não conhece, fica uma maquininha lá, a pessoa vai lá, compra, ele mesmo compra, paga e coloca no seu veículo. Então, veja só, ele tem essas condições de fazer sem precisar a gente ali. E tem os agentes, né, que vai ficar ali para poder vender também, controlar. Então, é um projeto muito bom que eu acredito que em breve estará implantado em Sorocaba. Essa é importante, o Comissões de Debate, ele explica ao munícipe que o vereador não está aqui apenas para fazer a lei, assim como para fiscalizar e contribuir, porque não é a quantidade de leis que é a produtividade, são leis que vão ser importantes para a cidade. Eu vou citar aqui exemplos de leis suas, que talvez a população nem saiba que são de sua autoria, mas se beneficie, principalmente a população de baixa renda. Por exemplo, quando alguém morria antes,
não tinha o caixão, não tinha como fazer o transporte, né, do velório, até a coroa de flores. Então, as pessoas que não têm esses recursos hoje, graças à sua lei 7.998 de 2006, elas têm esse direito, são obrigadas, as empresas funerárias, a prestar esse serviço. Eu criei esse projeto, eu acompanhava uma família que ela estava com uma senhora idosa doente e logo em seguida ela veio a falecer. E aí a família não tinha convênio, nem com a OCEL, nem com a UFEBA, e aí aquele corre-corre, né? Aí tem que fazer vaquinha, isso é a pior coisa, isso eu já lembro lá no Paraná, que fazia vaquinha muitas vezes para você comprar um caixão. Isso é o fim do mundo, né? E nós numa cidade do porte de Sorocaba, isso ainda existia. Aí o que eu fiz? Logo foi eu pedir para o meu jurídico levantar na lei, que é uma lei antiga, né? Que é a concessão que dá para essas empresas explorar o serviço em Sorocaba, e aí nós criamos essa lei, que dá o velório gratuito, porque o que acontecia antes? As empresas que era concessionário do nosso município diz que se deixasse o caixão lá a noite toda lá, gastava o cafezinho, gastava a luz, e o pobre não podia. E muitas vezes se ele quisesse fazer o velório, ele tinha que levar para casa. Então tinha que pagar o transporte para poder levar na casa e depois tinha que pagar o transporte para poder levar no cemitério. O caixão. O caixão. Então veja só, hoje um negócio desse não fica mais ou menos aí do que R$1.000 praticamente, 800 mil reais. Precisa pagar para morrer mais. Né? Então as famílias hoje não tinham condições. Então nós apresentamos o projeto de lei, hoje tem garantido. Apesar que também na época que eu fiz essa lei, os vendedores de convênio aí ficaram tudo bravos comigo. Porque quando eles batiam na porta da casa do cidadão, eu estou vendendo um convênio assim do caixão, não, agora existe uma lei, se eu morrer, eu vou para o mesmo lugar lá, tranquilo, sem pagar nada. Então ele tem direito hoje do caixão, do velório gratuito, é um dia sim, um dia não, porque é plantão das duas empresas, tem direito de uma coroa de flor, tem direito do ônibus para levar os seus familiares até o cemitério e tem direito também daquela taxa que antes a prefeitura cobrava também, tudo isento. Então hoje a pessoa que não tem um convênio, ele tem condições de ter o seu enterro digno do seu familiar. Isso é dignidade para o cidadão. Outra preocupação sua, eu percebo que as suas leis são sempre voltadas para as pessoas que não têm recursos. Eu enfrento algum tipo de dificuldade, como a Lei 7.533 de outubro de 2005. Essa lei já tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, obriga o município a fornecer medicamentos nas unidades de saúde que funcionam no sistema de plantão de 24 horas. A pessoa está com um filho doente e não tem dinheiro para comprar o remédio, é outro desespero. Essa lei eu apresentei porque antes tinha, em Sorocaba, praticamente tinha dois pronto atendimento, que era aquele do Humberto de Campo ali, que atendia a nossa região, e a pessoa ia no pronto atendimento, sexta-feira, por exemplo, ele ia no pronto atendimento, e ele chegava lá, era atendido, medicado, só que ele saía de lá umas 7 horas da noite, saía com a receitinha na mão. Por quê? Aí a pessoa fala, mas no posto de saúde faz a doação da medicação. Só que o posto de saúde é fechado no sábado, fechado no domingo, aí a pessoa só poderia pegar essa medicação na segunda-feira. Então, muitas vezes, se ele precisava, ele tinha que voltar no pronto atendimento novo, porque ele passava mal novamente, porque ele não estava tomando a medicação, e para poder voltar. Então, eu apresentei um projeto de lei, e na época que eu procurei o prefeito, era o Vitor Lippe, ele até falou para mim, Cláudio, eu fiquei lá 8 anos como secretário, não tinha pensado nisso. Mas não pensa mesmo, que são ricos, tem dinheiro, liga para a farmácia leva na porta da casa e aí tá lá o remedinho, não precisa mesmo. Então, a gente que vive com o pessoal mais pobre, os pobres, a gente sabe da dificuldade dele, porque eu já passei isso. Muitas vezes no médico não tem dinheiro para comprar o remédio. Porque a gente sabe, vê um filho seu ou um pai seu doente, não, é um tem desespero, é um desespero. Então, hoje, a pessoa, ele passa num pronto atendimento, ele é medicado, é atendido, ele pega a sua receita e ele vai lá no dispensário de medicamento, na farmácia e retira. Tem que estar 24 horas. Tem que estar 24 horas. Hoje, nós temos o plantão hoje, que é o nosso pronto atendimento da Zona Norte, da Zona Oeste e da Zona Leste, todos eles têm. E lá embaixo no Laranjeira também, tem um pequeno lá também que atende também, que tem também medicação. Então, 24 horas. A pessoa sai de lá e já, mas eu não encontrei a medicação que eu tenho. Mas aquilo que existe padrão, que daí já é o governo do estado que tem padrão, porque o vereador não pode aumentar o número de medicação, mas já todos podem ser bem atendidos. Não é uma atribuição do vereador. Cláudio, tem uma lei sua que obriga também, é uma lei de 2005, que obriga o município a dar prioridade nas creches, nas escolas públicas, às pessoas que são deficientes, aos filhos das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu fui procurado, essa lei eu apresentei, porque eu fui procurado
alguns moradores do nosso município que tinham alguma deficiência física. E muitas vezes a hora que eles vai procurar uma creche, procurar uma escola do primeiro ao 5º ano, depois, o que acontecia? Aqui não tem vaga perto de sua casa. Mas nós conseguimos vaga, o poder público tem a obrigação de arrumar a vaga, mas ele pode arrumar em qualquer outro lugar. Porque para a justiça ele arrumou dentro do município, né? Então, muitas vezes, você mora do lado da escola e não tem uma vaga. E a pessoa que é de cadeira de roda, muitas vezes tem deficiência visual, vai levar o filho, né? De locomoção. Então, ele não conseguia levar o filho para poder ir em outro local. Aí, aquela dificuldade grande, não pode pagar uma van para poder levar na escola. Então, eu criei essa lei obrigando ao poder público para que as famílias que têm alguma deficiência de locomoção, ele possa ter próximo da sua casa o seu filho tenha direito garantido por lei do lado da sua casa. Mas, infelizmente, tem algum pessoal que trabalha na Secretaria de Educação que muitas vezes não conhece essa lei. Essa lei já vai fazer 10 anos. 10 anos não, essa lei vai fazer quantos anos? 10 anos. 10 anos já, 10 né? anos. Infelizmente, tem alguns inteligentes, porque eles são mais inteligentes que nós, né? O pessoal da Secretaria, eles se acham mais inteligentes do que nós. Então, eles, muitas vezes, eu atendi um senhor pouco tempo atrás, que ele falou, Cláudio, a minha esposa é de cadeira de roda, eu fui lá e ele disse que eu não tenho direito. Mas o azar deles é que ele pegou uma pessoa bem esclarecida. A pessoa foi na casa, voltou na casa, puxou na internet, pegou a lei e levou. Nós não sabia dessa lei. Então, veja só, são pessoas que não se interessam para atender o pobre, aquela pessoa que mais precisa, né? Se fosse o cara chegasse gravatadinho lá, eu acredito na hora é atendido, até a aguinha dá, mas o coitado do pobre só sofre nisso daí. Então, essa lei foi para atender as pessoas que mais precisam. Então, aí a lei e o trabalho do vereador é isso, além de criar leis, cobrar também do executivo que as leis sejam cumpridas. E vocês, além de serem procurados pelos munícipes com mais diversos problemas, dificuldades, né, que são o apoio da população direto, são os vereadores, vocês têm que fiscalizar também o cumprimento dessas leis. É um trabalho bem desgastante também, né? Porque você apresenta a lei aqui e muitas vezes ela não é cumprida. Eu tenho uma lei minha aqui, que você não citou aí, mas que hoje, todo cidadão que vai numa agência bancária, ele tem lá um banheiro à disposição, um banheiro público lá. Porque antes disse que nós não podíamos fazer projeto de lei nesse sentido. Eu fiz um projeto de lei porque antes o coitado do senhorzinho que saía da casa dele para poder receber sua aposentadoria, ele ficava lá no banco, lá na filinha, com vontade de ir no banheiro, porque a pessoa que é mais de idade, ele toma remédio para pressão e aí ele acaba soltando um pouco mais a urina. Então ele precisa ir. E o centro da cidade empesteou lá, todo mundo é dono agora de uns comércios lá. Se você não comprar numa coca, uma coxinha, você não pode usar o banheiro. E é um absurdo isso daí. E os coitados dos idosos, principalmente, ficavam no banco lá, esperando para poder receber o seu dinheirinho, para poder receber o dinheiro para ir lá comprar uma coquinha ou uma coxinha para poder usar o banheiro. Então eu apresentei um projeto de lei também, que hoje, graças a Deus, se não tem em todos os bancos, é falta da prefeitura fiscalizar, porque eu ando cobrando. Então, hoje você vê, esse dia eu fui não é fazendo propaganda aqui, no HSBC do centro lá, e eu entrei, aí eu vi uma senhora que entrou, foi no banheiro tudo, aí eu lembrei, poxa, essa lei é minha, né? Aí eu entrei, aí tem um outro banheiro, fui lá dar uma olhada, banheiro grande, tudo, bonito, porque eles têm condições de fazer. Sim. Então eu falei, olha, graças a Deus, uma pessoa que veio lá do Paraná, pé vermelho, tem que vir aqui para poder fazer lei, para esse povo atender o povo, porque imagina quanto dinheiro os bancos ganham. E interferir com o funcionamento de agência bancária é difícil, né? É difícil. Então, graças a Deus, hoje, o setor da prefeitura que faz as plantas, que aprova as plantas, se eles não tiver já no projeto original um banheiro para a população poder usar, os seus clientes usar, porque, coitado, por que o coitado que monta um botequinho lá no bairro lá? É obrigado a ter. É obrigado a ter, porque se não tiver, eles não dão alvará, não dão. Então, e os bancos que ganham muito dinheiro, eu sempre falo, tudo que é para o rico é mais fácil, para o pobre é mais difícil. Então, essa lei também vem beneficiar a população mais carente. E o Cláudio está de olho, hein? Cláudio, nós agradecemos a sua presença aqui na estreia do nosso Comissões em Debate. Foi muito bom conversar com você e a gente deseja a você boa sorte aí no seu trabalho legislativo e espero que a gente tenha esclarecido a população um pouco mais da importância do trabalho dos vereadores, especificamente na nossa cidade, em Sorocaba. Eu que agradeço, é um prazer estar participando aqui dessa equipe, é uma equipe técnica muito boa que nós temos aqui na Câmara Municipal e a população vai conhecer mais de perto o trabalho do Legislativo aqui de Sorocaba. Lembrando a vocês que o Comissões em Debate vai ao ar toda terça e quarta-feira, sempre às 5h30 da tarde. Até mais!